Olá, ouvintes. Hoje é dia 19/7/2025. São 9h54 da manhã. E esse é o episódio piloto de uma ideia que eu, Pedro, e um amigo meu, Miguel, tivemos há muito tempo sendo colocado em prática hoje. E como primeiro episódio, a gente vai falar sobre o porquê a gente começou a ter essa ideia, do porquê a gente decidiu fazer isso. E vou dar a palavra para o Miguel para ele começar. Olá o porquê. pessoal, aqui sou eu falando com vocês. Nossa primeira gravação do canal, e eu estou bem empolgado porque essa semana mesmo eu estava pensando em como eu queria compartilhar para o mundo as minhas experiências, os meus pensamentos, e também com o Pedro, porque a gente conversa muito sobre vários assuntos. E essa ideia do canal surgiu justamente por conta disso, né? Da nossa troca de informação, a nossa troca de vivência. E eu acho que vai ser importante a gente fazer isso porque nós vamos estar fazendo alguma coisa para o mundo, né? Esse é o nosso sentimento, esse é o nosso porquê da gente estar aqui. E é isso, Pedro. É que você está se sentindo nesse primeiro vídeo que nós vamos fazer pro canal? Cara, eu tô feliz. Tô muito feliz. Nervoso também, pra caramba, né? O fato de estar falando alguma coisa que não é somente na vida real aqui, não somente uma pessoa ouvindo, mas o potencial de infinitas pessoas verem isso é um pouco nervoso e, sei lá, é um estranho sentimento porque a gente tem muita vontade de fazer isso, né, cara? Só que quando vai fazer... Sempre é um travamento, alguma coisa, né? Pois é, cara, é justamente esse negócio de sair do comodismo. Pois é. Mas eu acho que é isso que movimenta. Eu acho que é isso que faz a gente, sei lá, todas as pessoas que tiveram alguma importância no mundo, essencial no mundo, elas tiveram que em algum momento, sei lá, vamos pra ação, vamos sair da teoria, né? E eu confesso que eu sou uma pessoa muito teórica, né? Eu penso sempre isso, que eu gosto muito de ler, gosto muito de estar no meu conforto em casa, mas pra gente dar alguma coisa pro mundo, pra gente fazer alguma coisa pro mundo, a gente tem que realmente sair da zona de conforto, né? Como toda jornada de herói, como toda filme, história, mitologia, isso vai acontecer do herói sempre se recusar, né? Não pega pra capar, né? Vamos dizer assim. Mas a primeira ação é que vai movimentar tudo, né? Pois é, cara, justamente. E, assim, quando esse herói tem esse chamado, né? Quando a gente sente esse negócio, eu acho que o início é um pouco egoísta, né? Porque a gente, pelo menos eu sinto que eu faço isso porque eu tenho uma vontade de expressar isso, entendeu? Uma vontade de satisfação minha que gera esse desconforto e tudo mais. E eu acho que todo mundo que fez alguma coisa realmente relevante tem esse sentimento, né, cara? Grandes cientistas, eles fizeram alguma coisa e comprovaram coisas simplesmente porque eles tinham uma impressão, né? Sim. Aí essa questão do egoísmo não é um tanto ruim, né? Porque é seu, né? É um movimento que é teu. Então, se é um movimento que é teu, é algo que você viveu, é algo que você experimentou, então vamos dizer que é uma espécie de egoísmo, porque eu também reconheço isso, né? Eu reconheço que é uma necessidade minha de, sei lá, expandir, né? Mas isso eu acho que é algo natural. Eu acho que é quando a gente chega num ponto que a gente precisa, né? A gente precisa compartilhar, a gente precisa escutar também as outras pessoas. A gente precisa se expandir, cara. Eu acho que em toda a vida, em toda a jornada, vai ter essa parada. É meio egoísta? Sim. Porque estamos falando do nosso próprio ego, né? Do nosso eu no mundo, né? E eu acho que é muito positivo. Eu acho que se o mundo usasse o seu ego, o seu eu, a sua estrutura para compartilhar, para escutar, né? E para viver isso da melhor forma, cara. Melhor forma. Exatamente, cara. E tipo assim, tanto mais egoísmo porque a gente tem ideias que a gente pensa, porra, isso aqui, verdade, cara. Tipo assim, eu vivi isso e não tem como simplesmente ficar negando mais, né? Aí a gente Exatamente. chega a viver experiências que a gente, cara, simplesmente quer compartilhar, cara. Acho que todo mundo conhecer um velho, aleatório do nada, o seu pai, sua mãe, sei lá, que você tá conversando com eles do nada, é isso e aquilo. Porque, tipo assim, às vezes o contexto não tem muito a ver, mas são verdades, cara, que aquelas pessoas viveram
E a gente consegue, por meio disso aqui, fazer esse mesmo movimento, né? De compartilhar essas experiências e ideias de que, mancho, vai ajudar muita gente, porque eu tenho certeza que eu já passei por muito isso, né? Quando você escuta algum podcast, lê algum livro, uma pessoa fala só uma frase, usa uma palavra de um É, sentido diferente, você fica, porra, é isso, cara, é isso que eu tô exatamente. sentindo, é isso que eu tô E a gente passando. também se identifica, né, cara? Porque é muito ruim a gente pensar, e a gente tem a tendência de fazer isso, pensar que nós somos as únicas pessoas que passam por aquele certo tipo de acontecimento, né? Uhum, E quando você vê outra pessoa que já passou por aquilo, por exemplo, experiências religiosas, né? Tem pessoas que passam por coisas muito específicas que acha que nenhuma outra pessoa do mundo passou, e tem várias outras pessoas que passaram experiências boas, experiências ruins, ou sei lá, ou no campo da família mesmo, com o pai ou com a mãe, ou sei lá, na escola, bullying, ou sei lá, ou não se vê parecido com as outras pessoas, com o mundo, se acha diferente, né? Quando a gente se identifica com as outras pessoas e percebe que tem alguém que já passou por isso, a gente se sente um pouco mais confortável, um pouco mais confiante. E é isso, cara. Eu tava pensando nisso. Se for pra mim estar nesse mundo, se for pra mim viver aqui, a minha missão, se eu não souber de nada do que é a minha missão, eu já sei uma coisa, que é ajudar as pessoas, né? Porque eu queria também ser ajudado, né? E muitas pessoas me ajudaram na minha trajetória até aqui. E a melhor coisa que tem é isso, cara. Quando você se expande, você se amadurece, você cria alguma construção sólida, alguma base, e daquela base da sua própria vivência, da sua própria experiência, você consegue, tem força para ajudar outra pessoa, é muito bom. totalmente. Cara, eu acho que, tipo assim, com essas paradas de podcast, muita gente tá fazendo a mesma coisa que a gente tá fazendo agora, cara. Porque eu acho que a gente tá caminhando, acho que não sei se é um ciclo, mas a gente tá caminhando por um equilíbrio, né? Porque os nossos pais, eles viveram naquele momento da sociedade em que todo mundo era revolução sexual, rock and roll, enfim. E antes deles era justamente o contrário, né? Era uma Mas parada agora, mais conservadora. pois é, os pais deles. Aí a gente, por conta dessa criação desses pais que às vezes eram pessoas livres demais em vários sentidos e não conseguiram encontrar um equilíbrio, a gente acabou ficando nessa corda bamba, né? A gente tá no meio do caminho, mas não é andando reto, a gente tá É, cambaleando para os dois lados o tempo todo, entendeu? exatamente. Tem a tendência agora, até eu vi na internet, saiu recentemente, alguns estudos dizendo que essa geração ela é um pouco mais conservadora das outras, né? Uhum. Isso até é perceptível. A gente vê o crescimento das igrejas evangélicas, até algumas da igreja católica também, a questão dos usos e costumes, das mulheres se portarem mais assim, dos homens, ou seja, a sociedade como se estivesse voltando, buscando origens, buscando as suas origens, buscando a sua essência, que são pautas um pouco mais conservadoras, né? Mas, mas é isso. Pequena interrupção aí, né? Carro dos produtos do sertão. Galera, lembrando não, que a gente não falou isso, né? Mas é uma observação, a gente faz em lugares abertos. Então tem pessoas passando, tem carro, e a gente quer fazer isso justamente porque é algo natural, é algo que surgiu Uhum. na nossa calçada, né, Pedro? Porque a Pois gente é. sempre se senta aqui com os nossos amigos para conversar, né? Já foi altas horas da madrugada a gente falando sobre esses assuntos, sobre questão de chamado pessoal, sobre questão de leitura, política e por aí vai. Pois é. Cara, eu fico muito feliz, porque tenho certeza que tem muita gente, cara, que não tem essa oportunidade que a gente tem, cara. Só o que eu vejo na internet, o pessoal falando, ah, eu não tenho amigo, eu não tenho não sei o quê. Porra, cara. Tipo assim, eu vejo pros meus problemas, eu percebo que, mano, o essencial eu tenho, tá ligado? São bons É, amigos. eu também, Pedro. Eu acho que isso é uma característica nossa, cara. Eu acho que a gente se identificou, né? Eu, você e o Caio também é outro parceiro nosso, que a gente sempre tá aqui conversando sobre esses mesmos assuntos. A gente se interessa. Então a gente tem para compartilhar um com o outro, né? A gente tem uma parceria. E, cara, isso é muito legal. Eu fico me lembrando no dia e eu fico muito grato, sabe? Agradeço muito a Deus por isso.
Porque é a melhor coisa, cara, é compartilhar, é estar presente, é você compartilhar as emoções. Tem até um ponto importante que em muitas rodas de amigos, em muitas conversas, normalmente isso com homens, né? É muito difícil você encontrar homens falando sobre esses assuntos um pouco mais que envolvem a parada mais de chamado, ou de sentimentos, ou de, sei lá, é muito difícil. Acho que fica. Sem ser, um detalhe, sem ser de forma chata, né? Exatamente, exatamente. Porque fica muito na questão superficial, né? Como se os homens não pudessem entrar nesse campo do aprofundamento. Pelo menos aqui no Brasil é assim, né? E aí, cara, eu acho muito grato a Deus, ao mundo, por ter encontrado vocês nessa troca de experiência, de leitura também. Adoro ler, adoro estudar e passar conhecimento para vocês é muito massa. E vocês passar conhecimento para mim, também gosto muito disso. Pois é. Cara, e é tipo assim, é tão específico porque, pra pensar, a gente se conheceu no ensino médio, né? Aí em 2017. Aí vocês literalmente são os meus melhores amigos e a gente mora a 3 minutos um do outro, tá ligado? Sendo que tem gente que encontra pessoas aí que viram melhores amigos, sai de outro estado, de outro país, eu fico assim, porra, bicho. As pessoas que eu mais gosto de interagir, de conversar, elas estão a 3 minutos à disposição de poder conversar, cara. Cara, tem um conteúdo que eu tava estudando, se eu não me engano, era no hermetismo, né? Ou era no hermetismo ou era no esoterismo, uma coisa assim. É que a gente nunca conhecia alguém por acaso. Todas as vezes que a gente conhecia alguém, a gente conhece alguém nesse mundo, é para algum propósito. E eu acredito muito nisso. Tanto como se fosse uma pessoa ruim, sei lá, uma sua chefe, ou a sua ex-professora, ou sei lá, alguém muito ruim, alguém muito bom. Aquela experiência, aquele impacto de duas pessoas, de dois universos, não é por acaso, né? Cara, são experiências. Quando a gente pega essas experiências com um lado negativo, a gente planta meio que pensamentos ruins. Ah, não gosto daquela pessoa. Ah, não dá certo. Aquilo você tá travado, aquele sentimento aponta para você superar, para você evoluir, exatamente. Porque a gente tá nesse mundo como uma jornada, eu gosto. E na jornada você vai ter que experimentar tanto coisas boas como coisas ruins. E ter uma roda de amigos, cara, tem um propósito, tem um porquê de você se identificar com tais pessoas. E tem um porquê também de Deus ou o universo colaborar para aquilo acontecer, né? É algo, uma espécie de algo natural, né? Bom dia. Pois é, cara. Tipo assim, eu acho muito foda também, porque eu sinto, cara, que a gente teve uma questão que a gente se ajudou e que se a gente não tivesse se encontrado, a gente não conseguiria ter feito. É verdade. Que é o fato de que a gente, em poucos momentos, se negou, tá ligado? E quando a gente tinha questões muito fortes dentro da gente conversava e um cara dava um apoio, às vezes dava uma crítica, né, pra você realmente meio que cair na real e tudo mais. Isso, cara, é muito difícil encontrar, principalmente nos jovens, né? Porque a falta de exemplo na família. Tu percebeu que nesse mundo, só te cortando, percebeu que agora, né? Eu digo nesse mundo ou nessa geração, as pessoas elas estão com as figuras elas estão substituindo aquelas figuras de inspiração. Por exemplo, nas antigas gerações tinha a figura do pai, vou me inspirar no meu pai, vou inspirar na minha mãe, ou sei lá, na religião, vou inspirar em Deus tal, em figura tal. E as pessoas hoje elas estão tão perdidas, vamos dizer assim, que a gente está pegando o que? A gente está pegando mais influenciadores digitais. Eu conheço pouquíssimas pessoas que são influenciadores, não sei quem são, não tô por dentro disso. Eu uso o Instagram só para seguir alguns canais, algumas coisas que tem algum, sei lá, estudo de tal, ou então pessoas que, meus vizinhos, enfim. Mas influenciadores eu tô à parte disso. Mas é perceptível isso, que as figuras de inspiração, elas estão virando os influenciadores, porque é uma coisa muito rasa, né? E eu acho que a gente passou por isso, né? A gente teve um período que nós éramos da igreja, né? Evangélica, e era aquela parada, depois a gente saiu, e agora, né? Para onde é que a gente vai? Qual vai ser nossa inspiração? Exatamente. E a gente ficou meio que a parte disso até a gente chegar
num senso de que a nossa própria inspiração somos nós mesmos, né? Pois é. Mas, tipo assim, eu acho que tem um equilíbrio nessa parte. Porque como a gente passou por essa experiência da igreja evangélica de ter inspirações no pastor, nos líderes, enfim, nas figuras históricas do, do evangelicalismo, É a gente, verdade. a gente criou um instinto de inspiração também, tá ligado? Porque eu não posso negar, cara. Claro, a gente Um vai instinto sempre de se inspiração, inspirar. porque tem muita gente hoje que eu vejo, eu eu Com vejo há um certeza. tempo que, porra, cara, eu me inspiro pelo menos um pouco naquela pessoa. No jeito que ela fala, no jeito que ela se expressa, no jeito que ela se comporta diante do mundo, entendeu? Aí isso me dá muita inspiração pra eu pegar, não pegar simplesmente virar uma cópia, mas pegar o essencial, entendeu? A essência como é que eu posso dizer, da estrutura de se portar, de Cara, agir. e é justamente isso, porque a inspiração, claro, todos nós vamos se inspirar o tempo todo, não existe isso. A gente vive no mundo, a gente não vive só, né? Até uma ideia que você tem na sua cabeça, eu amo estudar psicanálise só para vocês ir logo sabendo. E a gente no mundo, a gente não é formado por nós mesmos, sozinhos, não. A gente nasce bebê, a gente tem nossas primeiras figuras, que são o pai, a mãe, os nossos cuidadores, a gente são nossos primeiros deuses, vamos dizer assim, né? E a estrutura psíquica, ela vai ser formada com a nossa relação com o outro. Nós não estamos sozinhos com o outro, com o mundo, né? No mundo, a gente está num universo que a gente tem que ou doar alguma coisa para o mundo, e a gente receber também do mundo, é uma troca, certo? E a inspiração, ela vai existir. Agora, o problema é quando a inspiração é de fontes erradas, né? Uhum. Fontes, por exemplo, que é só, vamos dizer, um besteirol, sei lá, fofoca. Não sei, cara, se você gostar disso, se você se interessar por isso, por essas influências que vocês acham que essas influências que você já sabe, né? Sei lá, notícias que são sem cabimento, sei lá, sabe? Agora, inspiração de alguém que lê muito, de alguém que tá ali, já leu vários clássicos, né? Eu tô começando agora a ler clássico, né? Mas que também é fonte de inspiração, né? É outro assunto também que a gente tem que pautar, porque leitura, eu acho que é das melhores fontes de inspiração é a leitura. Porque você conhece vários pensamentos, você conhece vários autores em épocas diferentes, em sociedades diferentes, com experiências únicas, né? Então acho que leitura. Voltando aí. Sim, cara, pois é. As inspirações a gente tem muito nos livros, nos filmes, nos podcasts, enfim. Mas eu acho que essas inspirações que a gente tem de fora, cara, quando a gente tem realmente boas e quando a gente consegue absorver a parte boa daquilo, a gente consegue perceber as inspirações na nossa própria família, no nosso próprio convívio. Verdade. Porque, sei Que lá, são as primeiras, né? justamente. E você começa a perceber as pessoas mais próximas de você como pessoas mesmo, né, cara? Que nem você. Tipo assim, eu passava muito por um problema como é que se diz? Vilanização do meu pai, por conta dos problemas que ele fazia, das coisas que ele fazia que me incomodava. Aí eu ficava assim, porra, ele é uma pessoa que nem eu, cara. Tipo assim, Ele foi um sujeito igual a você, né? exatamente. Apesar dele ter feito coisas que eu não gostei, eu tenho certeza absoluta que eu fiz diversas coisas que ele não gostou, tá ligado? E outra coisa, outras pessoas fizeram coisas com ele que ele não gostou também, né? Exatamente. E aí somos sujeitos, cara. E quando somos sujeitos, nós também. Ele também teve pai, ele também teve mãe, ele também teve as faltas dele, né? E, cara, assim, tem um momento da nossa vida, Pedro, que a gente não vai ter consciência disso, cara, e é normal, sabe? Mas, assim, é trocando ideia mesmo. Às vezes até chega um momento de discussão, de embate mesmo, mas isso é normal, cara, é natural do mundo, sabe? A gente discordar de alguém, chegar no limite, porra, a discordância foi tão, sabe, acentuada que houve uma exaltação de voz, mas houve algum movimento. Eu acho que o importante é ter um movimento, mas um amadurecimento depois, de consciência, né? Pois é. Quando você percebe que ele também sofreu algumas coisas, que ele passou por algumas coisas, que ele quis transmitir algumas coisas pra ti, são sujeitos diferentes, cara. Eu acho até um movimento, o fato de você não se mover, tá ligado? Porque assim, às vezes a gente tenta tanto fazer alguma coisa, mas percebe que a nossa família, cara, algumas vezes não dá, tá ligado? A gente simplesmente se tornou uma coisa muito diferente, cara. Né? E é muito importante. Eu acho que isso é uma parada muito importante, porque faz do mundo
O mundo é o quê? São vários pensamentos, são várias experiências, são acontecimentos que tá fora do seu controle. E o mundo é isso, cara. E quando você tá com seus pais, eu não me identifico, eu fujo daquilo, né? Que tem uma parte que é minha também. Mas eu quero sair daqui, eu quero, sei lá, fazer alguma coisa pro mundo. Isso é justamente o que faz o mundo existir, isso é o que faz o mundo se movimentar. Exatamente. Isso é que faz o mundo ter várias cores, né? Ter várias experiências. É isso, não me identifico com tal pessoa, eu quero fazer outra coisa. Imaginei se todo mundo fosse igual, fizesse a mesma coisa, né? Normalmente os filhos tendem a querer fazer o que os pais não fizeram, ou uma profissão contrária ao que os pais fizeram, né? Pois Isso é é. um movimento de diferenciação. Pois Eu é. acho que é muito natural. O cara não pode negar essa bagaça aí de viver um pouquinho a rebeldia, né, e tudo mais, porque ele tem que testar, né, cara? Cara. Pois é. A rebeldia é algo importante. Para vocês saberem também, eu gosto de estudar tarô. Para vocês que estão me escutando, e no tarô a gente identifica as cartas, e as cartas elas nunca têm um lado só negativo ou só positivo, né? Por exemplo, em questão da rebeldia, né? Tem a carta do diabo, que é uma carta extremamente mal vista. Meu Deus, o diabo. Só que essa figura, que é uma questão arquétipica, né? Da nossa mente, do nosso pensamento, figura de rebelião. A rebelião tem o seu lado positivo, tem o seu lado também de luz. Tudo tem o seu lado de luz e o seu lado de sombra. E essa questão rebeldia é independência também. Porque é muito feio, vamos lá. A gente, sei lá, passa na rua e vê um cara, por exemplo, de 30 e poucos anos. Imagine ele dando, igual um bebê, segurando a mão da sua mãe, e a sua mãe levando ele para comprar roupa, ou então para... Não houve aquele corte, sabe? Não houve aquela separação. Uma ruptura, exatamente, né? Rompimento lá. Um rompimento, essa palavra. Dessas estruturas, da materna, da paterna, e a pessoa fica naquela dependência, né? E a rebeldia, que, entre aspas, né, não é algo totalmente ruim, é a dependência total, cara. Pois é. A gente vê isso nas sociedades, né? Vamos sair da família e trazer para a sociedade. Por exemplo, a Revolução Francesa. A França vamos colocar assim, como se o pai fosse a monarquia francesa e a mãe fosse a Igreja Católica, né? Houve um rompimento do povo, da sociedade, com aquela pressão que o povo estava sobre o povo, uma sociedade pobre, falida, e um clero e uma nobreza extremamente rica, né? Houve um acúmulo de tensão entre aquele pessoal, né? O que era mais baixo, que era a sociedade mais baixa, com essas figuras. E, cara, houve um momento que eles tiveram que extrapolar, né? E houve derramamento de sangue, e houve uma guerra, literalmente uma guerra civil, uma quebra ali de estrutura. E aquilo não foi, sei lá, teve o seu lado pesado, né? O seu lado, assim, meio que cruel, que era, sei lá, assassinar várias pessoas, matar várias pessoas. As ruas da França eram cheias de sangue, mas a França houve um amadurecimento, houve uma mudança. Exatamente. Né? Uma ruptura com aquele medieval, aquela coisa fixa, né? Aquela estrutura rígida. Então, assim, não é legal a gente chegar a esse ponto de ter que extrapolar. Exatamente. Mas quando isso acontece é porque já estava aguentando por muito tempo, né? E eu acho que isso chega num momento de violência muito grande, acho que justamente por conta dessa falta de inspiração, tá ligado? Porque quando a gente se inspira, a gente já meio que inconscientemente entra na jornada do herói, né, cara? Faz alguma merda ali e tudo mais, mas chega o momento da rendição. Chega um momento em que ele simplesmente entende, tá ligado? Fica em paz e deixa as coisas acontecerem, tá ligado? Porque quanto é ridículo uma pessoa, um homem de 30 anos que vive do lado da mãe o tempo todo, tanto também aquele homem o tempo todo vive tentando viver de um jeito oposto ao que a sua família diz. Tá ligado? E aí ele fica refém disso, né? Exatamente. Porque ele fica refém disso porque quando a gente tenta fugir de uma coisa, nessa fuga é onde a gente mais se aprisiona. Nessa fuga que é ilusória é onde a gente mais se aprisiona. Isso não é um pensamento meu, isso é um pensamento do Freud, né?
que a gente tende a fugir das nossas figuras, da nossa mente, daquilo que a gente já passou. E é nessa fuga é que a gente começa a ter sintomas neuróticos, né? É onde a gente se prende, a gente fica só naquilo, né? Pois é. O cara vai se cegando tanto, porque é que nem que quando é uma criança, né? Você é criança, aí você vai fazer alguma coisa, vai pra piscina, fica assim, olha pai, aí pula na piscina, dá um mortal, aí você fica assim, aí você, esse cara que é o cara violento, ele faz justamente o oposto, fala, olha pai, aí faz uma coisa que o pai dele vai odiar, só pra ver a reação de desgosto, de ódio, pra às vezes poder comprovar um sentimento que ele tem dentro dele, tá ligado? E às vezes o pai não é nem tudo isso, a mãe não é nem tudo isso, é simplesmente, o cara simplesmente se empreendeu ali, entendeu? Ele se acomodou naquele sentimento de ódio, que, cara, mesmo que esse sentimento de, como é que eu posso dizer, de indiferença que a família pode trazer, acho que o ódio, às vezes, é muito pior a curto prazo, tá ligado? É que nem uma chama muito alta do nada. Que consome ali. Pois é. Aí isso, cara, é muito ruim, tá ligado? Você percebe aí que a nossa estrutura é formada como, né? Psíquica. É como, é o que aconteceu, ou seja, eu era bebê e eu caí no chão, sei lá, eu tropecei. Ou então eu tava na rua e alguém foi atropelado. As coisas acontecem, como as coisas acontecem fora e como você concebe, você internaliza, como você lê as coisas do mundo, entendeu? Então a nossa construção é disso. Com o que aconteceu na minha frente e como eu li, como eu interpretei, como eu absorvi aquilo, né? Tem essas duas tensões, né? E é isso, cara. É isso. Pois é, cara. Aí acho que essa bagaça, esses extremos acontecem justamente pela falta de inspiração, né? E também a falta de, eu acho, de talvez humildade dos jovens, principalmente, né, cara? Porque, como a gente falou, é natural a fase de rebeldia, mas ela dura o seu período que é pra durar, tá ligado? Não é pra durar a vida inteira rebelde. Porque aí você se torna o tiozão do rock, tá ligado? É, né? Pois é, cara. Tipo assim, não que o tiozão do rock seja ruim, mas imagina o cara que, sei lá, cara, não vou dizer também que a pessoa não queira fazer isso, mas é meio deprimente, né? Você ver aquele seu tio que vive a vida inteira do rock, se lembrando do passado, se contando as experiências. Não vamos categorizar o rock em si, não é isso que a gente tá querendo falar, não mas é um rock. é como se você usasse sei lá, algum tema específico, alguma coisa que você vai achar que é meio difícil a gente falar isso porque cada um vai para um caminho diferente, né? Pois é. Mas é só um exemplo que a gente usou. Você no passado era melhor, aí você começa a ficar maluco, né, cara? Aí, tipo, tem gente, enfim, né? Eu tô usando aqui o exemplo do rock, né? Que eu acho que é o mais padrão que a gente vê na. É verdade, porque o rock é justamente essa cultura do rompimento com o tradicional, com o que é estrutural. O rock é uma quebra de sentido. Eu não sou muito do rock, assim, de saber as coisas do rock, porque eu nunca fui atrás da cultura. Não foi muito a minha vibe, não. Mas de longe dá pra perceber que é isso, né? E os caras, às vezes, nem percebem, né? Porque eles falam das inspirações dele, dos vocalistas e guitarristas. Aí quando você vai ver a vida dos caras que faziam rock, hoje em dia os caras estão casados, estão com neto, estão trabalhando aí, vivendo a vida deles, tá ligado? Cara. Aí tem o calvo cabeludo, né? O cara que é calvo e tem um cabelo gigante e vai pro bar beber. Enfim, sim, como eu falei, tem gente que realmente gosta de fazer isso de verdade. Mas tem gente que usa isso como uma fuga, né, e não cara? percebe, é. Pois é, cara. Aí o cara às vezes fica triste, aí vira alcoólatra, começa a usar droga. Porque eles simplesmente não tem esse movimento de rendição, né, cara? Porque a rendição, mesmo que às vezes pode ser ruim, é um movimento de coragem, né, cara? De você perceber, porra, bicho, isso aqui foi muito bom pra mim, eu gostei e tudo mais, mas agora eu quero ficar de boa, quero trabalhar, quero ter uma namorada, outros pontos, né, que importantes também. Por exemplo, tu usou a questão do rock, mas tem pessoas que viveram na vida de famílias muito religiosas, né? E que aquilo era uma estrutura tão rígida que a pessoa, por exemplo, passou a adolescência, a infância presa naquilo, e quando se desprendeu, né, que foi por, entre aspas, aquela rebeldia, aquela, né, o rompimento, ela vive presa naquilo. E tem pessoas que saem
E não querem mais saber de nada do que é religião, não querem saber do nada do que envolve estrutura, padrão, né? Aquela família, igreja, tal, religião tal. Ela rompe literalmente com tudo, ela não quer mais conceber nada daquilo. Isso também não é legal. Da mesma forma, o contrário, né? Uhum. A família não é religiosa, e a pessoa fica muito religiosa. Enfim, são extremos. E cada extremo vai levar ao seu outro oposto, vai, né, caminhar junto com o que é o oposto. Pois é. E Acho que é justamente a pessoa ter a consciência das inspirações, né, cara? Quando ela percebe alguma coisa e ela admira, e ela tem que ter a coragem de perceber, porra, eu admiro isso e eu gosto disso, eu queria sentir isso, né? E ter um movimento de a capacidade de se autoconhecer, né, cara? De perceber um pensamento e falar, pô, isso aqui não é um negócio passageiro. Que eu tenho certeza que, pelo menos eu acho que eu e tu, a gente conseguiu criar esse músculo psíquico, tá ligado? E quando você sente alguma coisa, você fica, porra, eu estou sentindo muito isso, mas eu tenho certeza que daqui a 5 minutos isso vai parar. Isso é verdade. Tá ligado? é uma resiliência mental, né? Pois é, cara, você simplesmente parar de se colocar em situações de merda, entendeu? Que é o negócio, coisa de muito jovem faz, isso é muito bom, tá ligado? A pessoa, quando é jovem, se coloca nessas situações para se testar, para testar as reações das outras pessoas, essa pessoa cria uma sabedoria, entendeu? Ela cria uma coragem que inspira as outras pessoas, mas chega um momento em que você, porra, cara, não dá, eu percebo que isso aqui não faz sentido, entendeu? E é isso, a gente só vai saber se a gente viver e experimentar. Pois é. Mas também tem o equilíbrio nas testadas, né? Exatamente. Não vai sair por aí cheirando pó e fumando crack, né? Exatamente. Mas é isso. Eu acho que a experiência é válida, com certeza, porque a sabedoria, ela não é vou pegar aqui um livro, ou vou pegar aqui um estudo, um site, alguma coisa, e vou... Não, isso é um conhecimento. Ali é um conhecimento, né? Agora, a sabedoria é uma experiência de vida. A experiência, a sabedoria é uma medida. É você ter experiência de mundo, você saber pesar as coisas, dosar as coisas, né? Isso você só vai aprender vivendo, cara. Não é lendo um livro, você pode passar a vida vivendo um livro. Mas se você nunca experimentou o que é uma angústia, o que é você estar diante, por exemplo, da morte, ou estar diante de uma violência, se você não viveu isso, se você não se impactou com isso em algum momento da sua vida, você não tem o que... Ou você parou no trauma, caso você tenha vivido, ou você elaborou. E quando você elabora aquilo que você viveu, gera dali uma sabedoria. Exatamente. É isso. E até a questão das figuras mais velhas, né? Que a gente estava falando sobre inspiração. As figuras mais velhas, no mundo mais tradicional, no mundo, por exemplo, medieval, ou no mundo antigo, as figuras velhas, né? O cabelo branco era sinal de sabedoria, de experiência. Né? Não é uma questão de conhecimento. Ah, meu filho, eu sou formado aqui em medicina, ou história, ou sou formado, tenho um diploma. Não, a sabedoria não é o diploma. Mas nas figuras antigas, a sabedoria é aquele que viveu muito. É aquele que viu muitas mortes, é aquele que viu muitas tragédias, é aqueles que viram muitas guerras, né? Doenças, perdas. E diante da dor e do sofrimento, eles elaboravam, né, os acontecimentos e bola pra frente. Né? Que o jovem não tem isso. O jovem tem muita energia, tem muita força de pensamento, mas ele não tem experiência, que é a sabedoria. Né? Pois é. E é muito difícil você encontrar uma pessoa, um jovem que tem uma família que consegue te inspirar para fazer essas coisas. Hoje em dia é mais difícil, né? Pois é. É pouca gente que eu vejo assim que fala, porra, o meu pai me levou para tal lugar, ele me explicou isso, falou que eu tinha que fazer assim, assado. Eu acho que isso vai começar a acontecer a partir de nós, da nossa geração. Nossos filhos. Porque nós, por exemplo, nós não podemos reagir da forma que tem um filme da Chico, o pai dele não inspirava. Meu pai não inspirou no sentido assim, não, simplesmente tá fazendo o quê? Entendeu? Pois é. Então, eu levaria isso e aí, hoje. De fazer é justamente aí que existe o mundo. O movimento do mundo é esse, né?
eu não tive, existe uma falta, e daquela falta eu vou desejar outra coisa, eu vou, sei lá, a minha mãe me batia muito, né? E no meu filho, eu peguei aquela experiência de vida ruim e eu não quero passar, né? Ou então eu não tive muito de, sei lá, divertimento, minha mãe não deixou eu sair de casa. No meu filho, eu não quero passar isso, eu quero ser o contrário. Ou seja, o mundo é sempre o fuga dos opostos, né? Pois é. Mas essa fuga de opostos, ela também adoece, né, cara? Porque você vive nos extremos. É, É você perceber que mesmo aquela pessoa que te fez mal, de tudo, com certeza, ela não te ensinou merdas de tudo, tá ligado? é. O meu pai mesmo, por exemplo, né? Meu pai mesmo que tenha feito coisas que tenha me magoado, que eu não tenha gostado, porra, cara, apesar de ter me magoado, eu ainda era uma criança, tá ligado? Eu não tinha experiências, eu não tinha capacidade de conseguir interpretar talvez as coisas que ele Exatamente, estava é. falando. E aí é um ponto muito difícil, né? Porque criança, cara, não tem como o pai ou a mãe, ou sei lá, os criadores, entrar na cabeça da criança e explicar. E aí a gente tem que aceitar que o mundo é assim, né? Pois é. A criança vai acontecer experiências que a gente que é adulto vai tentar, de um lado, ter uma boa intenção, e a criança vai, sei lá, interpretar como uma coisa difícil, né? Uhum. Vai ter uma interpretação negativa. E a interpretação negativa é muito subjetivo, É justamente, entendeu? cara. Pronto, voltando aqui. A gente tá falando sobre os pais, né, cara? Falei sobre que às vezes os nossos pais falam coisas que a gente se magoa, mas com boas intenções, né, cara? Tipo assim, pelo menos na minha experiência, né? Os meus pais foram pessoas que com certeza me magoaram e todos os pais já magoaram seus filhos alguma vez. E Que é normal, né? mas o meu pai nunca me deixou faltar nada, tipo assim, de comida. O máximo que ele podia me dar de melhor, ele fez isso, tá ligado? E Na cabeça dele, no aprendizado dele, na experiência dele, ele... exatamente. E eu, tipo assim, eu me sinto bem da forma que eu sou agora, tá ligado? Justamente pela criação que eu tive, né? Pela É. forma que eles me trataram, com respeito, tipo assim, o máximo de respeito possível. Eles nunca foram de me humilhar, de me desrespeitar, enfim. Cara, e toda a criação, eu acho que vai ter algum tipo de carência, sabe? Porque nossos pais, eles são incompletos, né? A estrutura deles, a vida deles, são coisas incompletas. E aí nós também somos pessoas incompletas e o mundo é algo incompleto. E vai ter coisas que eles não nos passaram. Por exemplo, tem pais que são excessivamente carinhosos, né? Uhum. Mas financeiramente eles não supriram esse lado. Ou o contrário, né? Teve uma parte financeira um pouco melhor, mas a questão afetiva é um pouco mais distante. Ou então, sei lá, são extremos. Pois E é, sempre vai ter alguma falta, né? exatamente, cara. E, cara, tem outro lado importante que, assim, pode ser raro, mas existem pais que são realmente cruéis, né? A gente não pode deixar isso sem falar isso. Tem pais que realmente são cruéis. Pois é. Pode ser raro, né, no mundo, mas existe. A gente não pode descartar essa E eu hipótese. digo assim, os pais cruéis que realidade. formam as melhores pessoas, né, cara? Os melhores escritores, as melhores histórias, as melhores coisas saíram, às vezes, do fruto dessa criação cruel que as pessoas receberam, né, Exatamente, cara. Pra você ver como a sabedoria é extrema vivência, né? Pois é, Vivência e a elaboração da sua própria vida. exatamente. Todas as pessoas que marcaram o mundo, ou não, também não, né? Mas marcaram o mundo que a gente conhece, né? Elas tiveram que passar por algum momento de angústia, cara. Sei lá, Aí, e cara, das uma relações. teoria, né? Quando essas pessoas passam por experiências muito cruéis na família, eu acho que eles têm muito mais aquele instinto de aprovação, tá ligado? Porque todo mundo tem, né? Gosta de ser aprovado, gosta pelos pais, principalmente. Ah, essa pessoa que quando foi talvez muito humilhada, muito criticada pelos pais, cria Excesso, né? um excesso e aquilo se traduz às vezes em muito conhecimento, em muito pensamento. Aquela pessoa se acaba se tornando muito, muito sábio, com muita coisa para poder falar. Aí ela, Ou o contrário também, né? pois é. Mas falando aqui do exemplo da pessoa que Sim. se torna uma pessoa muito sábia, acaba se tornando os grandes autores que fazem poesia, que fazem filme, que fazem essas coisas. Um exemplo que eu li um tempo atrás, comecei a ler, né? É o Kafka, que ele tem um livrinho O chamado... Kafka, cara. ele tem um livrinho chamado Cartas ao Pai, né? Que é literalmente uma carta que ele escreveu e nunca mandou pro pai dele. Falando que o pai dele era uma pessoa muito forte para ele,
era uma pessoa muito, não vou dizer carrasco, mas o Kafka era muito diferente dele, entendeu? Muito, muito diferente. Ele era uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, prática, no sentido da profissão, e era um homem, vamos dizer assim, um homem clássico, né? Um homem que trabalhava, tinha sua família, não era muito sentimental, era aquela pessoa calada que trabalhava, e o Kafka desde sempre, eu não sei, eu acho que justamente tem um fator pessoal que nasce com a pessoa e o fator externo, mas ele sempre se sentiu oprimido, sempre se sentiu oprimido pelo pai, pelas coisas que ele falava para ele, pelas experiências que eles passavam. E tem um texto que eu comecei a ler esse livro por conta disso, né? Que ele fala assim, o Kafka: eu queria que você tivesse sido um amigo, um avô, poderia até ter sido um sogro, mas um pai, você para mim foi muito forte, tá ligado? E aquilo, cara, é muito sinistro, sabe? Quando uma pessoa consegue traduzir o sentimento dela dessa forma, tá ligado? E é isso, né, cara? A literatura, eu já li muitas coisas, sabe? Por exemplo, tu falou sobre o Kafka, né? Eu tenho um exemplo do Agostinho de Hipona, né? Grande pensador lá do século IV, se eu não me engano. Cara, usando o exemplo dele, ele era uma questão muito ligada à mãe também dele, né? Inclusive, o final da história dele é ele se convertendo à religião da própria mãe, né? Que é o catolicismo, né? Pra você ver que toda a nossa trajetória é como se fosse um grande palco, né? Que se monta as primeiras experiências de vida, né? O desenrolar, as paixões, o quem vocês vão se apaixonar, quem a gente vai se identificar, o que a gente vai gostar de fazer, tudo isso é como se fosse espécies de superações ou outros significados, ressignificações daquilo que a gente viveu. É a gente construir a história com o que a gente tem, né? E muitas pessoas têm as primeiras experiências ruins e elas vão montar cenários extremamente bonitos, lindos, poesias, cânticos ou experiências também inspirado no que ela viveu, né? Tentando montar, tentando construir alguma coisa daquilo. Cara, é isso. Eu acho que tudo que a gente for ler, sei lá, os grandes autores do mundo, os grandes clássicos, a gente vai perceber um pouco disso, sabe? Eu agora tô tendo esse hábito, né? De todas as pessoas que eu vou ler, qualquer autor, eu vou logo saber a história dele, saber quem é o pai, saber... Eu não fazia isso, cara. Até eu estudar um pouquinho de psicanálise e descobrir que as nossas experiências primeiras, assim, são muito impactantes e profundas, né? Eu não entendia isso quando eles escreviam a história dos autores lá no rodapé lá do livro, mas isso é importante, cara. Justamente. É muito importante. Cara, tipo assim, é muito foda, porque essas pessoas que sofreram muito, eu vou dizer de forma assim, sem base nenhuma, né? Elas viveram a vida da forma mais visceral possível, né? Porque tem muita gente por aí que tem uma vida boa mesmo, tá ligado? Teve pais legais, teve uma condição legal de vida. E é difícil você ver essas pessoas assim que tiveram uma coisa muito legal ter uma experiência para poder compartilhar de forma tão sólida, né, para as pessoas, do que essas pessoas que sofreram muito, tá ligado? Porque a gente sempre fala, né, de forma clichê, a vida é dor, a vida é sofrimento, mas o pior que é tipo isso mesmo, tá ligado? A gente nasce de uma buceta, com sangue, da coisa nojenta, tá ligado? E a gente vai viver a nossa vida o tempo todo querendo conforto, a vida o tempo todo querendo, tipo, tá vendo isso aí? Essa barulheira toda, isso é a vida, cara. É você simplesmente continuar seguindo a sua trilha e não tendo medo de quando um monstro aparecer pra você, né, cara? Aquele desafio, você simplesmente fechar os olhos e continuar caminhando enquanto aquela coisa, aquele monstro fala no teu ouvido, aquela coisa te magoa, mas é você sentir as coisas e não negar, tá Cara, ligado? e é engraçado porque o que movimenta o ser humano, a vida, né? É o desafio, é a angústia, ou então é um incômodo, entendeu? O que desafia o humano é isso, a vida, né? Os animais, a evolução, a adaptação, né? Vamos dizer assim. Tanto na biologia, como na questão psíquica mesmo, na questão de experiência. O que movimenta a gente é isso, cara. Né? Por exemplo, eu vou ficar parado demais, já tenho tudo, já tenho conforto. Sim, aí vai ficar naquilo, entendeu? Vai ficar naquela água parada.
O que é que vai acontecer agora, né? Ou seja, a vida é isso. Enquanto existe uma pulsão de vida, ela é fruto de algum incômodo, de alguma angústia, de alguma falta, sei lá, de desejos, né, cara? E a gente já sai do mundo isso, cara. A gente não quer sair do útero, né? Quentinho pro mundo gelado, né? Por pessoas estranhas, estranhamento de coisas. E aí o mundo, né? É difícil quando a gente interpreta essas experiências como coisas extremamente ruins, né? O mundo é indiferente, meus pais, sei lá. E a gente pega essas experiências não absorvendo coisas boas delas, né? Que eu acho que é o essencial pra gente crescer, pra gente amadurecer, né? E elaborar. Pois é, eu acho muito foda também, cara. Porque quando você vê aquelas pessoas. Eu acho que principalmente você percebe isso na sua infância, né? Quando você tem os seus amigos e tudo mais. Aí sempre tem aquele amigo que é mais louco do que os outros, né? Aquele cara que vê filme de terror, aquela pessoa que. Fora da curva, a pessoa que começa a pegar meninos mais rápido que as outras, aquela pessoa que. Porra louca, né? Pois é, aquela pessoa que sente dor e não nega, tá ligado? E essa é uma pessoa, cara, que, tipo assim, você percebe que o tempo vai passando, normalmente, essa pessoa começa a se tornar uma pessoa mais tranquila e tudo mais, uma pessoa mais centrada, e, no final das contas, se torna uma pessoa muito simples, tá ligado? Que é justamente um cara que se casou com uma menina que ele gostava, teve um filho, tá num trabalho que, às vezes, ele não odeia, nem gosta também, mas ele vive aí, tá ligado? Ele vive aí. E, por exemplo, na minha experiência, foi um pouco do contrário disso, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, uma pessoa que teve muito medo de experienciar várias coisas. E, cara, você que tá ouvindo aqui isso me prejudicou, entendeu? Isso me prejudicou e de uma forma muito ruim, porque te livrou da naturalidade da vida, entendeu? Te livrou das coisas que acontecem o tempo todo, cara. Que é simplesmente você se colocar em situações para poder você conseguir superar, entendeu? Eu também acho, Pedro, assim, que essa questão dos extremos é muito importante, porque essa pessoa que tu tá falando aí que é porra louca e tal, ela tem uma parada, ela não tá fazendo aquilo ali por acaso. Ela não tá fazendo aquilo ali porque brotou de um dia pro outro do coração dela, assim, sei lá, sou assim, porque não, eu acho que ela teve algumas experiências que foi exclusivamente delas, com os pais, ou com alguém, ou com, sei lá, a gente não sabe de onde aquilo foi criado. Da mesma forma que a gente não sabe do outro oposto, né? Da pessoa ser muito tímida, da pessoa... Ou seja, o ser humano, esse bicho, né? Ele tem uma elaboração desde criança que é muito oculta, que aí na psicanálise vai chamar de inconsciente, né? Uma experiência, alguma coisa que ela passou e que ela internalizou e aquilo ela quis esquecer. Só que a gente não se esquece, a gente pode recalcar, a gente pode deixar escondido, mas de certa forma aquela pulsão, aquela experiência sempre vai voltar. E pode voltar de maneiras boas ou ruins, vai depender de como você vai manejar aquela pulsão, mas ela vai voltar de alguma forma. E essas pessoas que tiveram essas experiências aí bem porra louca, foi a forma dela experienciar e viver e reelaborar o que ela já viveu, né? Da mesma forma que para você falou que, sei lá, já é mais tímido, já não tem tanta vontade disso. É uma experiência que você já passou, entendeu? Pois é. E também pode ser aquele negócio de que a pessoa às vezes experienciou coisas tão mais pauleira, tá ligado? Que essas coisas que pelo menos eu dei aqui de exemplo, pra mim eram mais extremas e para ela não era, né? A pessoa, sei lá, sendo bem extrema assim, a pessoa foi abusada pelos pais, teve esses pais realmente filhos da puta que humilhavam. E já quando a pessoa se colocava nessa situação de ver um filme de terror, como eu falei, ou se começar a se relacionar amorosamente com as outras pessoas, aquilo pra ela não causava aquele sentimento de terror que ela realmente só viveu, entendeu? Aí ela consegue criar uma carcaça mais forte pra poder aguentar essas coisas, tá ligado? E tem aquela parada que é clássica, né? Uma pessoa que é, por exemplo, um oposto deseja o outro extremo, o oposto, né? Sim. Eu sou uma pessoa extremamente calma, idealiza, porra, eu sendo louco aí, eu fazendo várias coisas. Ou o contrário, eu já vi muito disso, já tive muitos amigos que eram porra louca da vida, faziam várias coisas, experiências e tal. Só que o ideal dela era ficar admirando aquela... Miguel, eu sou uma pessoa extremamente calma, eu gosto de ir no meu cantinho,
gosto de ficar na minha, gosto de, sei lá, coisas mais de boa. Uhum. E elas, Miguel, o meu sonho é fazer isso igual tu, passar o dia lendo em casa, e caseiro, aquela coisa, sabe? Ou seja, a gente sempre vai ficar idealizando que é o oposto que a gente não tem, né? Aham. Cara, e eu consegui, depois de eu fazer terapia e tal, cara, de experimentar as duas partes. Eu Uhum. posso fazer isso, né? Uhum. Eu já tenho a consciência de que eu posso fazer isso. Tenho uma tendência um pouco mais de ser calmo, mas eu não tenho... não vou me proibir de, sei lá, de ir pra uma festa, de beber um pouco, de me divertir. Não sei, posso experimentar, Uhum. né? Aham. Que não é legal, acho que ficar nesse extremo oposto o tempo todo, né? Mas você viver a vida de um todo, cara. Acho muito legal isso. Pois é, cara. Mas eu acho muito legal, cara, esse negócio de você ser meio porra louca assim, porque isso te dá histórias pra contar, tá ligado? Interessante. O que, assim, eu tava pensando sobre isso esses dias, né? História pra contar. Eu tava ouvindo uns podcasts de um cara específico, que ele ficava falando o que ele fazia na infância, o que ele bebeu, ele pegou mulher e fez várias loucuras aí. Aí eu fico assim, porra, bicho, eu não tenho tantas experiências desse tipo pra poder contar. E eu acho muito legal, né? Todo mundo já passou por esse negócio, teve principalmente um tio que viveu, pô, moleque, eu vivi isso, aquilo, eu pegava as meninas, ia pra festa. Cara, tem um vizinho lá perto de casa, que ele é o roqueirão, tá ligado? Mas é o roqueirão show de bola, entendeu? Tem a família e trabalha. E ele contava pra mim, né, que na época que ele era roqueiro, ele andava com uns caros amigos dele, acho que irmãos, primos. E ele vivia essa loucura, entendeu? Disse que andava por aqui pelo bairro e ficava pelas festas e brigava na rua. E sim, cara, é muito massa ouvir essas histórias, entendeu? Mas é, eu automaticamente crio aquele pensamento oposto, né? Assim, porra, cara, mesmo que eu não tenha experienciado isso, eu experienciei outras coisas também, né? Talvez não Exato, possa ser que tão... ele não Pois é, experienciou. pode ser coisas talvez não tão excitantes no sentido da adrenalina, mas é um tipo de conhecimento, tá ligado? Cara, eu aprendi, eu tinha muito esse pensamento, sabe? Às vezes eu idealizava muito meu oposto, e eu percebi, cara, que o mundo é feito disso, cara. Eu experienciei coisas que essas pessoas lá, que eu idealizava, não poderiam ter experienciado. E nós somos únicos, cara. Nós somos únicos, temos experiências únicas. E quando chega nessa parte de comparação, que eu já passei por muito disso, e aí eu já aprendi que comparação é algo ilusório, né? Porque comparar é o quê? É como se a gente tivesse saído de um mesmo lugar, de um mesmo patamar, com as mesmas faltas, certo? Sei lá, saíssemos do zero. Mas isso não existe, cara. Não existe. A comparação é algo extremo. Acho que nosso mundo, na nossa existência aqui, nessa terra, acho que a coisa mais ilusória é a gente se comparar, porque a gente não saiu do mesmo lugar. Eu posso ter a mesma idade, posso morar na mesma cidade, no mesmo bairro, mas, sei lá, pais de convivências diferentes, avós, convivências diferentes, economia, sociedade, condição física, condição psíquica, cara, são vários fatores. E a gente não sabe, sei lá, a história do outro, né? A gente só sabe o que ela conta, que é justamente aí que a gente se apaixona pela história do outro. Pois é. Cara, mas eu aprendi isso, me ajudou muito, é perceber que a história do outro é a história dele. E que a minha história é minha. E que a principal história que eu devo amar mais é a minha. Entende? E aí, cara, quando você admira a história do outro, aí é muito saudável, né? Poxa, que legal, eu queria muito fazer isso. E você pode se inspirar, como é o assunto da nossa pauta hoje, né? Mas viver naquilo, ficar preso àquilo, acho que é um pouco mais... chega a ser ruim, né? Pois é. E eu acho que quando você é muito jovem e tem esse sentimento, é você aprender a saber o que você tá sentindo no sentido dessa inspiração, né? Porque às vezes você quer muito viver aquela experiência, mas aí quando você vai, você se fode, tá ligado? Você pensa, poxa, aquilo não era pra você, né? Pois é, isso causou mais prejuízo do que uma história legal pra se contar, entendeu? Tanto que eu acho que essas pessoas que viveram isso, elas viveram que nem eu, nem a gente, no sentido de que eles não se esforçaram para se colocar naquelas experiências. Eles simplesmente foram vivendo da vida que estava se mostrando para eles, tá ligado? Cara, agora eu me lembrei
de um livro que eu li, ele era um psicanalista e um padre alemão, né? Um contava a história num capítulo sobre um tema específico e o outro dava o seu contraponto. E na história do psicanalista, ele vai contar um relato de um cara que ele vivia com a mãe, ele era colado com a mãe, certo? E o pai, ele era, se eu não me engano, ele era pastor de uma igreja nos Estados Unidos, né? E aí, cara, esse cara era extremamente colado com a mãe. Não, na verdade, o pai, ele era extremamente do mundo aí, né? Bebendo, farreando, traindo a mãe, e a mãe era extremamente da igreja. E a mãe levava ele o tempo todo pro culto, tava lá assistindo, vivia na igreja, semana na igreja. E aí, cara, ele foi proposto. Quando a mãe dele morreu, né? Depois ele deu uns 40, uns 50 anos. Cara, ele vivenciou coisas que ele não tinha vivenciado na adolescência, nem nos 30 anos. E aí ele, sei lá, foi pro oposto, né? Ele não virou aquele carinha conservador, aquele carinha que é o arquétipo, né? Do homem, né? Brasileiro, assim, pai, mulher, filhos. Ele se aproximou do pai, da figura paterna, e aí ele foi frequentar boates, foi frequentar bares, foram conhecer mulheres. Ele foi pro lado oposto, né? Que era aquilo plantado da mãe. E aí ele tinha muitos sonhos com a mãe, né? Porque na teoria do Freud, o filho vai ter uma ligação maior com a mãe, enquanto a mulher vai ter uma ligação maior com o pai. Mas ele teve essa aproximação com o pai já com 50 anos de idade. E aí eles saíam juntos. Ou seja, o mundo não é feito dessa coisinha bonitinha como a gente pensa, né? Ah, sei lá, o porra louca vai virar conservadorzinho, vai ter sua famíliazinha, vai ter os seus filhos. Tudo bem. Mas como o oposto também vai existir. Exatamente. Eu acho que é você viver de forma sincera, né, cara? Porque é simplesmente você não fugir daquilo que você tá sentindo em fazer, tá ligado? Pelo menos nos primeiros anos da sua vida, assim, até os 30 anos, né? Você vai aprendendo muita coisa, cara. E respeitar, cara, o tempo também, né? Respeita o tempo. Cara, eu acho que a gente não vai amadurecer no mesmo tempo que outra pessoa. Enfim, a gente falou sobre isso, sobre comparação, e eu acho que não leva ninguém a nada. Eu acho que é uma das coisas mais ilusórias, mas eu tô falando aqui, mas eu Daquela vivi... comparação extrema, né? Da pessoa querer copiar tudo. Exatamente. Inspiração e admiração é uma coisa, né? Mas assim, eu acho que no Brasil a gente sofre muito disso, né? Porque a cultura brasileira, a gente não o Brasil não tem a cultura, por exemplo, de ler, eu gosto muito de ler, e eu presenciei muitas coisas, presenciei não, né? Assim, eu li muitas experiências, vi muitas coisas através dos livros, e cara, eu aprendi naquilo, não fui muito um cara de vivências, mas eu fui muito um cara de internalizar experiências já escritas, já vividas. E é isso, cara, respeite o seu momento, respeite a sua trajetória, acho que é a melhor coisa. Pois é. E, tipo assim, parando pra pensar sobre a sociedade e a família brasileira, né? Hoje em dia, se for falar de um sentido mais normal, né? Que é, sei lá, um pai e uma mãe e um casal de filhos, por exemplo. Você tem aquela mãe, que é a dona de casa, que se tornou aquela mulher meio governanta da casa, né? E aquele pai que sustenta, que trabalha de segunda a sexta, trabalha de segunda a segunda, para poder proporcionar conforto para sua família e tudo mais, mas já é aquele cara mais caladão, né? Aí você vai entrar para o filho, que também é tipo o pai, que é mais caladão, e a filha, que se torna uma pessoa mais ligada às experiências, né? Falando de forma assim, muito genérica, né? Uhum. Aí, justamente como você falou, cara, o brasileiro, ele não tem esse ímpeto de experienciar as coisas por meio da leitura, principalmente, né? Aí, cara, você se torna uma pessoa ao léu, né? Porque a sua família já está ao léu. O seu pai, provavelmente, ele foi um cara que ele viveu no sentido prático, né? Simplesmente prático. Ele estudou o tanto que ele conseguiu estudar, arranjou um emprego e começou a trabalhar muito cedo. A sua mãe tinha muitos sonhos, provavelmente. Aí se casou com aquele cara, acabou engravidando. Aí viveu a vida aí. Tá ligado? É todo mundo o tempo todo tentando se anestesiar da própria realidade, entendeu? Que cara, é o mais complicado, né? É muito complicado porque vai gerar outros problemas.
você fugir, anestesiar, você... A gente sempre vai fazer isso, não tem como fugir disso, certo? Agora, a dosagem disso aí você tem que saber manejar. Porque viver da anestesia, cara, é a pior coisa que tem. Pois é. Você Sabe? perceber o problema como se fosse um problema, tipo assim, físico mesmo, né? Imagina você tá na ponta de um penhasco pela ponta dos pés. Naquele momento, você vai ficar parado? Não, né, cara? Você vai tentar fazer o máximo possível para poder sair dali. Mas só por conta que é uma situação mais da sociedade, mais psíquica, que a gente não consegue dar a devida importância. Eu acho que é justamente por conta que a gente não consegue perceber a gravidade das coisas por conta da falta da leitura, da inspiração que os livros dão pra gente e de perceber e ler uma história de que a pessoa passou por isso e aquilo e, porra, isso aqui é muito parecido comigo, cara. E essa pessoa sente umas coisas muito parecidas com a minha e ela acabou fazendo isso. Aí você começa a cair dentro de si, entendeu? Por meio, como a gente falou outras vezes, né? A gente acaba se refletindo na outra pessoa. Normalmente essas pessoas que vivem de anestesia, cara, vai ter um momento que ou eu vou dar uma pausa e aí vai ser uma merda, porque quando ela pausar e depois de ela ter muito tempo vivido nisso, nessa ilusão, ter passado muitos anos, essa pausa ela vai ser monstra, porque ela vai voltar a uma realidade com dívida, né? Como se fosse uma espécie de juros da própria vida. E aí, cara, ou ela olha pra isso, porra, eu não vou pagar esses juros e vou continuar fazendo os juros da minha própria vida, até chegar, sei lá, no suicídio, né? Até chegar num fim, assim, bem trágico. Ou ela vai aguentar a dívida. Porra, tenho essa dívida comigo mesmo, tenho esses juros, mas eu vou lá, vou aguentar. Porque não dá mais pra ficar nessa situação. Exatamente. Ela se mergulha nela própria, entendeu? Ela não foge de si. A pior coisa é fugir de si, cara. A pior coisa é fugir de si. Exatamente. Voltando a Santo Agostinho, ele fez isso, né? Eu não terminei a explicação do livro dele, mas a experiência no Confissões, você não é cristão, você não gosta de cristianismo, mas esse livro é um clássico, né? Porque Agostinho, ele conseguiu mergulhar na psique humana muito antes de Freud, né? Agostinho, ele mergulhou. Se você for ler Confissões, que é o livro principal dele, Confissões você meio que é um intrometido. Ele tá falando com Deus, se confessando com Deus, e ele vai relembrando todas as experiências desde a infância, com os pais, com a mãe, com os amigos. E aí ele vai, porra, cara, como é que eu consegui fazer isso, né? Por que eu fiz isso? Ele vai relembrando as experiências dele. Até chegar num ponto que, porra, a resposta estava em mim mesmo o tempo todo. Era só eu mergulhar em mim mesmo. Eu tava tentando fugir de mim mesmo, né? E quando eu mergulhei em mim mesmo, eu consegui encontrar Deus. Cara, e é uma história linda, né? É uma coisa muito boa. Eu recomendo a todos que vocês estão escutando a dar uma lida nesse livro. Pois é. Aí, cara, eu acho que naturalmente a gente tem esse movimento, né? De se conhecer e tudo mais. Mas, principalmente aqui no Brasil, a gente é jogado para esse entorpecimento, né? Quando a gente tem uma ideia diferente e a gente expressa, o que a gente normalmente escuta, que provavelmente você escutou, né? Quando tentou expressar para algumas pessoas. Porra, cara, isso aí vai dar dinheiro? É a primeira coisa. A primeira coisa. Isso vai dar dinheiro? Cara, e a gente tá muito preso nisso aqui, né? No Brasil, pelo menos, é uma... E tipo assim, a gente fala isso, mas o Brasil é onde tem um índice de pessoas mais endividadas, tá ligado? É tipo assim, a pessoa, ela perde o senso do valor real das coisas, né, cara? Exato. Eu penso muito sobre isso. Porque imaginei tu pensar que o valor da tua vida é algo monetário. O valor da tua vida pode ser contado. Hoje não é mais papel, né? Não é mais moeda. Hoje é digital, né? Agora tu imagina tu limitar a tua riqueza, o teu valor através daqueles números, né? Pois é. É algo muito difícil, né? Pois é. De você... Muito difícil. E, por exemplo... Pois é. Aí, tipo assim, na Europa, pelo menos, né? Você tem a capacidade, se você quiser viver de forma assim, né? Eu não duvido que tenha gente que queira simplesmente, cara, eu quero ter dinheiro, pronto. Pelo menos a pessoa é sincera, tá ligado? Cara, mas assim, eu acho que essa é uma parada muito social, sabe? Porque o brasileiro, ele é muito fodido, assim. Nós pagamos muito impostos, a sociedade,
colabora assim pra gente entrar cada vez mais em dívida. Tudo que a gente faz é dinheiro envolvido, ou seja, é como se fosse uma máquina, né? Uhum. Trabalha, gasta. E se a gente não tiver um controle mental, né, de não ser influenciado, a Exatamente. gente vai sair daí estourando o cartão adoidado, né? Porque o brasileiro gosta de extrapolar, ele vive de uma tensão muito grande, depois extrapola. Uhum. E é um ciclo muito difícil no Brasil esse, né? É um vício, todo vício não é legal. E aí, é muito difícil a gente falar sobre isso, cara, porque o dinheiro, ele tem sua valia, né? Ele é válido. Completamente. Tem como a gente comer, dormir, ter casa, e a gente quer fazer isso. Pois é. O europeu, sei lá, não vamos generalizar, né? Mas na Europa, por exemplo, é uma sociedade um pouco mais, uma economia mais estável. Acho que eles têm tempo, né? Dinheiro pra pensar em outras coisas. Cara, o brasileiro já não tem isso, né? Pois é absurdo quando eu vi até no TikTok um casal lá mostrando, né? O que eles conseguem comprar com 4 horas de trabalho. Acho que dava 100 e poucos euros, sei lá. Sim. Cara, com 4 horas, se a pessoa viver sozinha na Europa, ela consegue literalmente comprar compras para um mês inteiro. Tipo assim, pra viver tranquilo, tá ligado? Se é uma pessoa que trabalha e estuda. Mas se você for trabalhar 4 horas aqui no Brasil, cara, você, tipo assim, você mora na rua e passa fome, tá ligado? Exatamente. Aí é complicado, cara. O cara, pelo menos aqui no Brasil, não tem nem a capacidade de simplesmente ser sincero, de falar, cara, eu não quero viver coisas incríveis assim. Eu não quero criar uma coisa muito grande pro mundo. Eu quero ter uma vida simples, eu quero trabalhar aqui, talvez me casar, enfim, ter um lugar pra dormir, ter o que comer, num domingo, sei lá, sair pra uma coisa. Enfim, cara, tipo assim, eu não julgo uma pessoa que queira viver dessa forma, tá ligado? Sem problema nenhum. Pois é, aí o cara não tem a capacidade de simplesmente ter o básico, cara. O cara não tem a capacidade de sobreviver. Eu tava vendo até um vídeo, acho que foi ontem, do Olavo, e ele falava sobre isso. O brasileiro, ou é diploma ou é dinheiro, né? Pois é. É as duas coisas. Cara, e é muito difícil a gente sair disso. Porque quando a gente envolve uma sociedade, nós não estamos falando só do nosso querer, né? Estamos falando de um todo, né? Justamente. E aí, você pode ter até a boa vontade de querer sair, porra, diploma não é tudo, que é muito melhor, é uma experiência, sabedoria, conhecimento, muito mais do que o diploma. E o dinheiro, sei lá, existe coisas muito mais valiosas do que o dinheiro. Mas nós estamos falando do Brasil, estamos falando de uma sociedade. Nós não estamos falando de nós mesmos, né? Se fosse pelo nosso querer, o mundo seria outro. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente, absorvendo o que é bom, o que a vida nos dá de graça, o que a vida nos proporciona de bom, a gente utilizar isso para o nosso crescimento, né? E o que é ruim, tentar superar. Pois é, cara. E a grande merda que eu acho que causa nisso também, uma das grandes, né? Talvez do top 3, assim, é que quando você se coloca nesse sistema, você se nega, aí você acaba se privando de muita coisa boa. Tá? Difícil. O ruim é ficar preso, né? Pois é. E uma das piores, eu acho que é o que felizmente a gente não tem, é a falta de pessoas com quem pra estar perto, tá ligado? Porque muita gente, cara, e eu acho isso extremamente triste. As únicas convivências que ela tem, às vezes é com a família e é uma merda, e os colegas do trabalho, tá ligado? Eu sempre fui muito rodeado, assim, de pessoas que eu amo, que eu gosto, porque eu sempre achei isso muito importante. E é um dos valores da minha vida. E graças a Deus, assim, eu sempre tive isso, e eu pensei que todas as pessoas se importavam com isso. Pois é. Mas eu, pra minha surpresa, percebi, não me julguem, né? Mas eu pensei isso, que as pessoas davam valor a isso. Mas aqui no Brasil, pelo menos onde eu moro, acho que, sei lá, 90% das pessoas que eu conheço não ligam pra isso. Elas querem, sei lá, se acostumaram a estar rodeadas de pessoas, sei lá, sem conteúdo. Principalmente pessoas falsas. Falsas, eu não queria falar essa palavra, mas você falou. Sei lá, numa vida assim, cara. Então, se ela quer, ou se ela tá confortável naquilo, eu não me acostumaria de forma nenhuma nesse... Cara, eu não sei se na tua família, Miguel, na família de vocês que estão escutando, eu escutava muito. A minha mãe falava, amiga, teu pai e tua mãe. Tá ligado? Aí eu fico assim, porra, cara, eu vivo a vida agora e não, amigo não é só pai e mãe não, cara. Felizmente não é, tá ligado? Eu tenho a segurança de dizer, eu tenho bons amigos, pessoas que vão passar-se os anos
e eu vou querer estar próximas, eu constantemente vou estar pensando nelas, uma hora ou Cara, outra. cara, isso é muito importante. Acho que, sei lá, pra mim, na minha opinião, acho que é uma das maiores riquezas. Porque construir sociedade é natural do homem. Quando ele se estrutura, eu falo homem, não homem, né? Figura masculina. Tô falando do ser humano, né? O homem, a mulher. É natural da gente criar uma sociedade, cara. Criar uma sociedade. E não tem nada melhor do que você criar uma sociedade saudável. Uhum. Imagine aí tu viver o quê? De conversas paralelas bestas, assim, sei lá. Vamos sentar aqui pra falar da vida de fulano e tal. Eu gosto muito de falar sobre a vida dos outros, como qualquer pessoa. Mas viver disso, cara, sabe? Coisa Pois você é. comentar. E aí, viver disso, ou viver, sei lá, de fulano de tal fez isso no Instagram, ou aconteceu isso aqui com fulano de tal. Mancha, eu não sabia nem quem era Virgínia até um dia desse, né? E eu, sinceramente, eu não entendia o porquê. Não entendi o porquê das pessoas admirarem tanto essa mulher. Eu não entendia. Pois é, E cara. eu ficava vendo os vídeos, meu Deus, o que é? Qual o conteúdo? O que é? Eu não sei o que é. Uhum. E aí eu fui lá uma vez eu fui pra academia, e na academia eu vi uma mulher com óculos da Virgínia, que eu só fui conhecer ela quando ela foi depor lá na CPI. sei lá o que era. E aí ela tava com esse óculos, cara. E a mulher lá na academia tava com o mesmo óculos que ela. Cara, é isso aí? É esse tipo de influência que eu quero pra minha vida? Não sei, cara. Se a pessoa quer, tudo bem, Pois é, sabe? cara. Mas, porra, é algo tão pobre. Pois é, cara. Né? Sei lá, cara, tipo assim, tem muito dessas pessoas que vivem dessa forma prática, mas eu acho que todo mundo, cara, pelo menos uma vez na vida, na infância, sei lá, pensou, tipo, porra, eu queria ser médica, eu queria ser uma cantora, tá ligado? Eu tô julgando aqui, Pedro, mas assim, eles podem pensar a mesma coisa de mim, sabe? Exatamente. O Miguel ficar lendo, sei lá, o que fez o cara lá há 1.700 anos atrás, ou sei lá. cara. Ou seja, cara, o mundo é feito de coisas diferentes. Eu não tô nem dizendo exatamente o fator da prática, mas eu digo o sentimento e o valor que aquilo dá, entendeu? Porque, tipo assim, como eu falei, a pessoa poderia ter uma inspiração, um sonho, e, cara, ela simplesmente se deixou, entendeu? Sabe quando você abre o olho assim e você fica focado em nada? Você fica só com aquele olho de peixe morto? Uhum. Eu acho que tem muita gente, principalmente no Brasil, que adotou esse estilo de vida de peixe morto, tá ligado? É. O cara, tipo assim, o peixe ele se movimenta, eu acho que todo peixe é assim, né? Não sei. Que ele se movimenta porque ele precisa respirar, tá ligado? Mas, quando se tem uma correnteza, eu acredito que o peixe às vezes não faça nada. Eu acho que pois é, isso que acontece no Brasil. O cara não morrendo, tá ligado? Ele vive aí, entendeu? Aí é complicado, cara. Eu particularmente, eu não consigo me aquietar numa realidade dessa. Eu já tentei, não consigo. Não consigo, cara. Não dá pra me absorver. Só disso, eu acho que é muito pobre viver dessas experiências, dessas... Não acho. Porque eu gosto muito de ler. Eu acho que a leitura é um pontapé inicial pro autoconhecimento, porque a leitura, além de qualquer outra coisa, cara, é você lê, você tá se auto-percebendo, né? Uhum. Naquilo que na outra pessoa escreveu. E a escrita é o pensamento íntimo da pessoa, né? Dá uma pausa aí, Pedro. Aí, cara, como eu tava falando, acho que a leitura ela é a coisa mais íntima, porque você tá conhecendo o íntimo da outra pessoa e o seu. Entende? Quando você para, você tá ali... Não é qualquer leitura também, né? Vamos lá, pegar livros de autoajuda. Aquilo dali é muito rabiscado, sabe? Livro de autoajuda é muita papinha, sabe? Mais esperto que o diabo, né? É uma papinha. Se você tá começando a ler, comece. Eu gosto de autoajuda, Miguel. Leia, entendeu? Só que com a prática, com o tempo, você vai percebendo que aquilo dali tá algo muito superficial, sabe? É muito preto no branco e a vida não é preto no branco. Né? Eu acho que, por exemplo, pegar um clássico, né? Livros clássicos, cara. Livros clássicos,
eles vão para uma realidade, sei lá, um clássico vai falar muito sobre a sociedade, sobre a própria vida da pessoa, sobre uma novela, sobre um romance. Através daquelas experiências ali, tu vai pegando pontos que tu vai se identificar, que vai ser uma intimidade tua, e também vai ser o que é exterior, que é o que está fora. Aquilo que movimenta a sociedade em tal época, em tal século, sei lá, com tal político no poder, ou com a experiência da própria pessoa, ou seja, é muito subjetivo. E a leitura, ela pode trazer o conhecimento muito subjetivo, e você pode internalizar algo seu também muito subjetivo, entende? E ali, elaborando o que você gosta, o que você não se identifica, aquilo que você se identifica mais. Cara, leitura, eu acho que é o pontapé para você solidificar muitas experiências boas, muitas elaborações boas, e sair dessa superficialidade de Instagram, de rede social, e tirar o foco de inspirações muito superficiais e colocar para algo mais sólido, mais concreto, né? Tu falou aí sobre a leitura, cara, e tipo, se tu voltar nos anos ali 60, 70, 80, cara, a maioria dos brasileiros, cara, eram viciados em literatura, cara. Eram viciados em literatura. Viciados. Só que, no decorrer das gerações, isso foi se perdendo, entendeu? E não só em literatura boa, né, em livros bons, mas como em música boa. Hoje a gente não tem música boa. A música do Brasil é isso aí, tá ligado? É Oruan, tá ligado? A gente vivia... É esse nível. Nesse eu acho que tu tá falando justamente no tempo que existia uma repressão social, né? Existia a ditadura, existia... A política não favorecia muito essa parada de revolução, né? Uhum. Cara, e toda revolução, antes de ser social, ela é intelectual. Toda revolução, ela é de intelecto e ela não é formada de um dia pro outro. Não é formada de um dia pro outro. Ela é criada através dos séculos, com muita elaboração, com muito pensamento, é uma teoria. E aquilo vai se arraigando na sociedade, vai se espalhando. Ou seja, a evolução, antes de estar na sociedade, está nos livros. Está na formação intelectual da sociedade. Entende? Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução, sei lá, Industrial. Tudo isso são revoluções, primeiro, intelectuais, para depois se manifestar no nosso mundo físico. Né? Exatamente, cara. E, tipo assim, cara, eu não sei se isso pode acontecer, mas a gente chegou num momento que a gente teve tanta revolução, cara. É revolução por causa de revolução e revolução por causa de revolução. E, tipo assim, eu nem sei se o ser humano ainda vai ter a capacidade de conseguir construir alguma coisa nova, tá ligado? E a gente vai acabar entrando num ciclo, entendeu? Porque hoje em dia a gente tá na parada do brasileiro, do ser humano, não conseguir, não ler, né, e não fazer essas coisas. Não consegui. Pois é. Aí eu acho que as coisas vão acabar entrando num negócio de, tipo assim, uma observação natural da realidade. Uhum. Tá entendendo? No sentido do quê? Cara, a gente viveu na sociedade brasileira, teve a ditadura, aí depois a gente tá vivendo agora uma certa libertinagem, uma certa relativização de muita coisa, mas a gente vai, espero, né, não sei, a gente passa a cair num negócio de, cara, é melhor eu ler, é melhor eu estudar, é melhor eu fazer certos tipos de coisas, porque simplesmente é melhor, entendeu? Do que você viver simplesmente... Tem pessoas que uma não chegam influência. nesse ponto, né? Tem pessoas que passam literalmente a vida nisso. E não conseguem desabrochar da experiência ou da vivência, não é nada de frutuoso. Isso eu acho que é muito doentio, muito negativo. E tem pessoas que passam, sei lá, experiências mínimas. Besteira, né? Uhum. E dali surge uma coisa, sabe? Porque a mente humana é muito subjetiva. Uma experiência que pra ti significou isso, pra outra vai significar outra coisa. Exatamente. Disso, cara, o mundo vai, né, ter várias... Vai se diversificar através disso aí. Por meio disso, né? Pois é. É loucura, né, cara? Porque esse é um negócio de... A gente sempre falou, a gente até começou, eu ia até começar falando sobre esse assunto, que era o de vocação, né?
Porque, como tu falou, tem gente que vive muitas experiências muito malucas, mas não consegue chegar em lugar nenhum, não consegue tirar nada concreto dessas coisas. Mas tem, como tu falou, tem gente que viveu pequenas coisas, mas observou de uma certa forma que expandiu a mente, né? Uhum. Aí, por exemplo, Teve um olhar mais criativo, né? pois é, a gente começou a fazer isso aqui, a gente começou a estudar e a gente tá fazendo agora um negócio que eu acho que tem valor, eu acho que realmente é bom pra quem Uhum. vai escutar, tá ligado? Que é tipo assim, foi simplesmente o fato de escutar, foi simplesmente o ato de fazer uma leitura e escutar uma música, pensar, porra, isso aqui tem valor, isso daqui faz sentido, isso daqui inspira as outras pessoas, tá ligado? Isso aqui faz brotar, tá ligado? É tipo um adubo pra, pra crescer uma planta que é só sua, tá ligado? Uhum. Vai crescer só uma flor que é somente sua, uma E o coisa cara que vai somente é sentir você. muito feliz, velho. A pessoa vai se sentir muito feliz quando ela perceber que é só dela, cara, aquilo. Pois é. E que ninguém vai roubar, que é extremamente único, sabe? Uhum. Isso, cara, eu acho que o valor tá aí, entendeu? Exatamente. Quando é algo seu, quando é algo criado por você, quando é algo experienciado, elaborado, nada, ninguém vai roubar. Uhum. Eu tava assistindo o filme do Ney Mato Grosso, né, cara, Ah, da Homem com H, né? Homem com H. Vou dar uma olhada aqui e tal. Cara, ele passou por experiências ruins com o pai, né? Aí o pai dele chama ele de viadinho, aquela coisa toda, acho que todo mundo conhece. E aí, cara, a vida dele, a gente tava falando sobre fuga, né? A vida dele foi contrariar o pai. Foi mostrar pro pai que ele poderia ser homem sendo um viadinho, né? Se mostrando como um feminino, né? Aquilo que envergonhava o pai, aquilo que contrariava o pai. Ele viveu disso, nessa obsessão. E aí ele usou isso, esse sintoma dele, pra fazer o talento dele, né? Uhum. Pra virar um artista. Ou seja, a arte, ela brota do sintoma da gente. Uhum. A arte, ela surge daquilo que a gente experienciou, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente quer contrariar. Ele vivia também numa sociedade que era na ditadura. Ou seja, ele queria remar o contrário, cara. E aí é só dele. Entendeu? Quem é que pode ser igual a ele? Né? Exatamente. E aí, depois eu fui ver ele num programa falando sobre a vida dele, a biografia dele, e aí ele falava justamente isso, que ele se prendeu muito em contrariar o pai. Uhum. A arte brotou disso, né? Contrariar o pai, do sofrimento que ele teve, da angústia que ele sofreu, da repressão que ele sofreu. Cara, olha aí, cara, você, da experiência mais ruim, mais cocô da sua vida, sabe? Daquilo que você se sente o nada. Você pega aquele nada, você pega aquela coisa que aparentemente não tem valor nenhum e faz daquilo uma coisa grandiosa, cara. E aí você já não vai ligar mais pra opinião do outro, porque você vai perceber que é só seu, o outro não lhe entende. E quem lhe entender vai se identificar com, sei lá, né? É algo pessoal. Mas eu acho isso muito bonito. Eu acho, né? Eu não curto muito ele, as músicas dele, não. Enfim, nunca fui muito de escutar, mas eu vendo o filme eu gostei da história. E eu percebi que é isso. Justamente. A gente monta o nosso palco com aquilo que a gente tem. Exatamente. Né? Pois é, cara. Aí eu acho que também as coisas realmente tomam o seu valor quando a gente, de alguma forma estranha, começa a de forma simbiótica, colocar dentro da gente aquela dor, tá ligado? Começa a dar sentido e até fazer coisas com que a gente achava que era contraditória, tá ligado? Porque o pai dele era um cara muito extremo com ele, no caso do Ney Matogrosso aí, né? Eu não vi o filme também, mas ele era um cara, parecia ser um cara muito extremo e era muito duro com o pai dele, com o filho dele. Aí o Ney Matogrosso foi lá e foi extremo também, entendeu? Exatamente. Aí, de alguma forma, a gente consegue fazer essas coisas que nos magoam se tornarem parte da gente também, né, cara? Quando, por exemplo, sei lá, o meu pai falava alguma coisa, porque eu sempre fui gordinho, né, cara? E, assim, ser gordo não é legal, né, cara? Sejamos sinceros, se você for muito gordo, né? Se você não conseguir andar direito e fica
começar a afetar a sua saúde de forma real. E, tipo assim, ele falava de uma coisa que me deixava magoado, mas hoje em dia eu entendo e internalizo isso dentro de mim de uma forma saudável, entendeu? Assim, não dá pra me ser gordo a vida inteira, cara, no sentido assim de sair comendo adoidado, porque isso já traz um sentido de autocontrole, né, cara? Mas é isso, né, cara? Tipo assim, você perceber que nas suas dores, quando ela bate em você, ela, na maioria das vezes, eu acho que ela tem um sentido, entendeu? Uhum. Quando uma coisa bate dessa forma, ela tem uma verdade. Mesmo que seja dolorosa, ela tem alguma coisinha ali que dá pra você captar, tá ligado? E fugir dela, voltando, é a pior coisa, né? Pois é, cara. Fugir é a pior coisa que tem, cara. Fugir de si próprio, eu acho que é a autoalienação, cara. É uma das coisas mais ruins que pode existir. A gente tava falando sobre leitura, não é só leitura, eu acho que, pra mim, na minha opinião, é das melhores. Mas não é só leitura, sei lá, isso é um filme que eu assisti, né? Filmes, sei lá, o seu vizinho, ou alguém que mora perto de você, alguém que você trabalhou. Enfim, você pode tirar disso coisas pra si, mas eu indico principalmente a leitura, porque a leitura é algo pessoal, algo seu, que você internaliza um pensamento de uma outra pessoa, que é íntimo de outra pessoa. E é isso. Eu acho que é extremamente importante. E assim, hoje em dia, com a figura do pai que tá muito fodida aí, né? Que todo mundo... Quer dizer, pelo menos o que eu vejo, né? Tem muita gente comentando sobre essas coisas de pai, sobre como ser homem, como fazer isso e aquilo. Essa figura dessa pessoa que impõe limites e que às vezes o livro faz isso, tá ligado? Mas de uma forma que você internaliza melhor, te faz uma pessoa mais capacitada, uma pessoa que é mais você mesma, tá ligado? Porque o seu pai, às vezes, ele tem essa figura, né, cara, de te mostrar pro mundo, de fazer colocar naquela situação. Não é a sua mãe que te pega no braço e te faz atravessar a rua. O pai é aquele que faz assim, ó, tu olha pros dois lados, se tu vê que não tem carro, tu vai. Se joga. Tá ligado? Aí o livro, cara, ele te dá essa verdade prática, tá ligado? Da sua vida, da sua alma, da sua psique. Aí você pensa assim, mano, sei lá, esse cara, do exemplo aqui do podcast, eu gosto muito do Thiago Carvalho, não sei se alguém que vai escutar e gosta do Thiago Carvalho, e às vezes ele fala que tinha vontade e foi. Por quê? Ele ouviu outras pessoas, ele ouviu o que aquelas pessoas falavam e começou aquele ciclo de, cara, eu comecei a fazer por isso, porque eu queria falar, porque eu me senti inspirado, eu queria ser engraçado. Necessidade mesmo, né? Pois é, cara. É aquilo que a gente falou, né? Planta aquele adubo da inspiração dentro de você que faz crescer uma flor que é só sua, faz crescer aquela coisa uma cor que não existe na realidade, mas que é você, tá ligado? É aquele negócio de que quando você escuta frase, escuta um trejeito, você fala, pô, isso aqui é fulano. Ou quando você ouve uma música e você é guitarrista, escuta uma frasezinha de guitarra e você pensa, porra, esse aqui é o John Frusciante, ou esse aqui é o Tom Petty, sei lá. Aí você fica assim, caramba, cara, eu quero que você entenda aqui, tá estudando, que não é simplesmente fazer um podcast, depois tocar uma música, é um negócio que vai além, tá ligado? É a sua alma impressa num áudio, sua alma impressa naquele momento. Era justamente esse que a gente tava falando uma vez, que a gente foi até na praia, a gente falou sobre a questão da alma. Acho que é um ponto que dá para outros vídeos, dá para outras conversas, né? Mas só trazendo um adendozinho aqui, que a alma é justamente isso, né? É um ser flutuante, uma coisa, um fantasma, né? A gente imagina a alma como isso. Só que a alma é aquilo que anima. O latim é anima, né? É justamente isso. É esse teu eu, assim, bem particular. É aquele eu bem seu, que nem o outro pode substituir, que nada pode se comparar. Aquilo que é o seu eu, que não é o ego, né? Aquilo que a gente só quer mostrar é uma coisa que é pessoal demais. Pois é, cara. E é isso que acho que vai faltar em muita gente, viu, cara? Principalmente nos jovens aí. É a capacidade de se mostrar pro mundo de forma real, sem parecer um personagem, né, cara? Ser você. E acho que voltando talvez um pouco pro início, né?
a gente às vezes acaba se perdendo no personagem, né, cara? A gente acaba vendo as inspirações da forma errada e se tornando só uma cópia, né, cara? Só um sósia. Aí quando a pessoa, sei lá, por algum motivo não consegue se desvincular disso, aí ela se perde. Às vezes você vê aquele criador de conteúdo e ele começa a ficar chato as coisas que ele fala, repetitiva, porque você simplesmente vê que ele tá fazendo a mesma coisa o tempo todo. E não de uma forma natural, não como uma pessoa que tem curiosidade sobre um assunto, mas simplesmente uma pessoa que adotou um script, né, cara, e vai repetindo, tá ligado? Ficar parado nisso, cara, é muito difícil. A vida é movimento, a vida é experiência, a vida é teoria, a vida é pensamento. Se você quer ficar parado, se você tá no seu conforto, que é o útero, é muito bom estar ali, mas é um ponto de morte, né, cara? Se você Pois não é. ter paixão por alguma coisa, se aquela paixão não vai te movimentar, sei. E é uma morte ruim, né? Porque eu lembro que tu mostrou um videozinho um tempo atrás de que a gente passa por vários lutos, várias mortes dentro da nossa vida, né, cara? Aí, Quando uma coisa chega no seu limite, já deu isso aqui, já passei daquela fase, já fui naquele ciclo. uhum, Acho que é lá pra cima. Não, é pra lá, ó. Quando você já foi daquele ciclo, quando você já passou aquilo que já deu pra ir, mancho, me atrapalhei. Tem que cortar isso aí. vai. E aí, e é isso. Quando acabou o ciclo se acaba justamente para algo novo vir aparecer. E a morte tem esse significado, né? Que é a da borboleta lá do Alice no País das Maravilhas. Eu tava até assistindo o filme, e no primeiro filme é uma lagarta, e no segundo filme aquela lagarta já vira uma borboleta, né? Aquela figura ali já é da parada inconsciente da Alice, né? Uhum. É o conselheiro inconsciente, aquilo que a gente tem na nossa cabecinha, que fica sempre dando a dica, olha, você não tá vendo direito, olha aquilo dali. Aquela figura meio sábia da nossa cabeça. Uhum. E é isso, cara. Quando um ciclo termina, ele termina não é sem sentido, é pra dar algo novo. Exatamente. A morte existe justamente pra vida. E você tem que ter a capacidade de perceber o momento de morrer, né, cara? Exatamente. Porque eu já passei muito por isso, né? Quando você tem aquele incômodo o dia todo, você tá comendo, você tá cagando, você tá tomando banho, e aquela coisa tocando dentro da sua cabeça. E aquilo toca tanto que às vezes elas perdem até as palavras e fica só aquele sentimento, aquela negócio de ficar remoendo a mesma coisa. É um momento de você morrer, né, cara? É um momento de você perceber assim, não dá mais, cara. Não dá mais. Eu, tipo assim, sei Mano, lá. e tanto de pessoas que lutam contra isso, velho, aquilo tá tocando, aquilo tá falando, e a pessoa não consegue perceber os sinais. E vive no mesmo ciclo. Olha, eu conheço uma pessoa, sei lá, que ela tinha, sei lá, 15 anos, e hoje ela tem, sei lá, uns 30 e pouco, entendeu? E aí a mesma situação, a mesma repetição, Uhum. e a pessoa não percebe, entende? Só que os sinais, eles são os mesmos. Porque se o sinal ou o sintoma tá vindo, não é por acaso, cara. Não é por acaso. O corpo ou a tua mente, ela tá viva. E ela vai corresponder contigo, ela vai responder. Se tu não elaborar aquilo, se tu não passar de fase, tu vai sempre voltar para a mesma fase o tempo todo. É um jogo, né? Espécie de jogo. E aí eu conheço várias pessoas assim. Conheço muitas pessoas assim. E você, eu acho que assim, você que tá escutando, e a gente aqui, você não pode negar que você tem que passar por isso. Quando você começou a sentir, você não pula do barco. Você sentiu aquele... Não, foda-se, não é assim. Você vai, você leva, até o momento em que você percebeu, porra, não dá mais, cara. Não dá mais. A gente vive numa sociedade que as doenças mentais, elas estão muito em pauta, né? E, cara, um dos fatores do adoecimento mental é justamente isso. É essa repressão da mudança,
ou então recalcar ou deixar escondido aquilo que precisa estar vivo, aquilo que precisa nascer, né? E não deixar morrer aquilo que precisa morrer, certo? A natureza é assim, cara. A natureza, ela mostra de forma exterior aquilo que existe dentro de nós. Exatamente. Né? A gente tem que ser de uma forma cruel com a gente mesmo, né? Por exemplo, quando a gente vê um filhote de algum animal na natureza, nascem aqueles e às vezes nascem um que é mais fraquinho, tá ligado? Cara, infelizmente, não vou contar uma história da Disney que aquele animalzinho, ele vai crescer e vai se tornar o animal mais foda da floresta. Já tem um lado niilista do mundo, né? Mas naturalmente, de forma clara, aquele animalzinho que é mais fraco, ele vai morrer, cara. Isso é o que acontece com a gente, tá ligado? Tem coisas na gente que são mais fracas. São coisas que a gente simplesmente não faz sentido. Que às vezes simplesmente foram colocadas na nossa vida e que a gente vai passar do tempo e a gente vai perceber que aquilo, cara, isso tem que sair, isso tem que morrer. Eu não consigo mais ficar nessa bagaça aqui porque isso tá me causando muita dor. Não é uma dor boa no sentido de que não é aquela inspiração, mas é simplesmente um incômodozinho chato, cara, tá ligado? Isso pode vir de vários sinais. Ah, Miguel, não penso. Mas também pode ir pro corpo, né? Viver cansado, exausto, dor de cabeça, dor no corpo, no músculo, tensão, sonhos, pesadelos, sei lá, cara. A natureza, ela vai se responsabilizar de olha, tem uma conta aqui. Tem os juros, né? Como a gente estava falando. E é isso. A gente não ser aberto à vida, a gente vai morrer. Se a gente não for aberto à mudança, ao ciclo que é da natureza, a gente acaba apodrecendo de alguma forma ou secando, né? É isso, cara. Tem uma parada do medo, né? A gente tem, sente, não natural, porque a gente tem que se resguardar, a gente não vai, sei lá, abrir nossas portas para tudo. Mas o medo tem que ser superado de alguma forma, amadurecido, né? Mas é isso. Tem que existir essa mudança, cara. Ficar preso já não é um sentido legal. O aprisionamento do sentimento, para você prestar atenção, o sentimento não é um todo racional, né? O sentimento, ele é... O corpo, ele não tem regra para você lidar. A sociedade, ela tenta reprimir, mas, por exemplo, fome. Não tem como você controlar a fome. Não tem como você controlar de ir ao banheiro. Não tem como você controlar... Não tem, cara. E, da mesma forma, não tem como você controlar os sentimentos. Ah, não vou ter raiva. Não, porque eu sou da igreja, não tenho raiva, não sinto isso, não tenho inveja, não tenho, sei lá, tesão, não tenho isso, não tenho aquilo. Isso é uma ilusão, né? É um auto-engano, é uma espécie de ilusão, e essa pessoa, de certa forma, ela sente alguma coisa. Porque aí já tenta racionalizar muito, né? Também não é uma parada boa, porque nós não somos só a razão, nós também somos intuição, nós também somos sentimentos. E é um todo, cara. Acho que é um todo. Viver em extremos, como a gente falou também, é ruim, não é legal. Nem racional, nem emocional demais, mas tentar ver um equilíbrio. Justamente. É isso. É ver os sinais, cara, da natureza. Pra mudança, pra também se fixar, chegar a hora de estabilizar na vida, né? E é isso. Cara, muito bom, cara, muito bom. A primeira vez que a gente tentou fazer isso aqui ficou uma merda. Não ficou muito legal, não. Mas ficou muito bom, gostei agora, cara. Foi uma conversa bem legal, que é justamente o intuito que a gente tá querendo fazer isso, né? Uma conversa, enfim, os assuntos vão aparecendo e a gente vai falando. E deixar o negócio mais espontâneo possível, tentar conversar com vocês, tentar dialogar com quem tá escutando a gente. E a gente tá literalmente fazendo isso na rua. Então tem gente passando, tem gente rindo, tem acontecimentos ao nosso redor. E a gente quer tratar isso de forma mais natural possível. Da forma mais legal e espontânea. Eu leio aleatoriamente, o Pedro tem as experiências aleatórias dele, ele também lê. Tem outros amigos também aqui. O Eliab tá com a gente hoje. Chegou, a gente nem sabia que ele ia vir. E acontece dessa forma, eu acho que é da melhor forma possível. Mais natural, mais espontâneo. Pois é isso aí. Então, só umas recomendações. Pra você escutar isso aqui, a melhor forma que eu gosto de escutar um podcast ou alguma coisa é tá vivendo sua vida aí, né, cara? Deixa aquele som de fundo tocando e no momento que alguém falar alguma coisa que você vai gostar,
você vai prestar mais atenção. E é isso aí. Tá trabalhando ali naquele trabalho repetitivo, chato, vai escutando, vai se distraindo um pouco. Ou então lavando louça em casa, enfim. Pois é. Então é isso aí, ouvinte. Eu não sei quando esse episódio vai sair. Como falei, hoje é sábado, dia 19/7/2025, né? E é isso, tá? Espero que você tenha gostado. E a gente vai tentar pelo menos, não sei, né? Não vou fazer nenhuma promessa, mas talvez uma vez por semana. Ou se precisar de mais tempo também, não tem problema. Então, E é isso, é isso aí. pessoal. Valeu! Valeu!